Pessoal, então vamos dar sequência, né? Então, algumas pessoas já entraram, a grande maioria já entrou. Estamos continuando a gravação. Então, quando a gente fala de atendimento à parada cardiorrespiratória, nós temos duas situações em função da nossa equipe. Nós temos o suporte básico de vida e o suporte avançado de vida. Quando a gente fala básico, não depende necessariamente da minha formação. Depende do que eu tenho de recurso humanos e materiais. Porque se eu estiver sozinho, sem material, sem equipe, por mais que eu tenha conhecimento e habilidades, eu não vou conseguir fazer um avançado. Então, o suporte avançado parte do princípio que eu tenho que ter, além de conhecimentos e habilidades, eu preciso ter equipe, eu preciso ter materiais e eu preciso ter equipamentos, né? Então, na maioria dos casos, nós vamos fazer o quê? O suporte básico. E o suporte básico bem feito faz a diferença para o avançado, né? Porque se o básico não for bem feito, não vai adiantar nada o avançado. Isso é uma regra que se repete sempre. Então, o atendimento básico ou primário, né, com base no suporte básico de vida, ou Basic Life Support, ou o suporte avançado, que nós chamamos popularmente de ACLS, né, ou Advanced Cardiac Life Support. Então, iniciando, né, nós temos alguns pontos críticos, nós temos que lembrar, que são os intervalos da PCR. Então, as medidas básicas até a chegada do suporte, né, de qualquer tipo de atendimento inicial, ela tem que ser feita o mais breve possível. Por quê? Porque as paradas cardiorrespiratórias que foram feitas em até 4 minutos de reanimação, nós temos uma sobrevida de até 75%. Quando se passa mais tempo, ou seja, quando começa além de 4 minutos, ou seja, de 4 a 12 minutos de atendimento, de início do atendimento, eu já tenho uma queda de sobrevida para 15%. E, após 15 minutos de início do atendimento, de aproximadamente 5% de sobrevida. Então, isso mostra estatisticamente porque que morre-se muitos pacientes que têm parada cardiorrespiratória. Porque, na maioria dos casos, é iniciado muito tardiamente o atendimento. Então, vamos lá. Para qualquer atendimento, nós precisamos ter segurança, né? Não só a segurança de saber o que fazer, mas a segurança física e a biossegurança. Vamos lá, continuando aqui. Só um minutinho que deu uma travadinha aqui no sistema. Ok. Senhores, esses sinais que eu estou apresentando na tela são o que nós chamamos de sinais premonitórios da parada cardiorrespiratória. Que na maioria das vezes o paciente ele começou a tendo um desses sinais e evoluiu com parada cardiorrespiratória. Por isso que no hospital nós temos lá a verificação de sinais vitais em períodos regulares, né? De 4 em 4, de 6 em 6, na UTI, por exemplo, de 1 em 1 hora, justamente para a gente poder prever que possa acontecer esse agravo. Então, nós temos aqui TAC ou bradipneia, ou seja, frequência respiratória alta, uma frequência respiratória baixa, alteração súbita do nível de consciência, TAC ou bradicardia, ou seja, frequência cardíaca alta, acima de 150, ou frequência cardíaca baixa, abaixo de 40, um pulso filiforme, o paciente com a sudorese intensa e inespecífica, e aquela pele fria e pegajosa que nós conhecemos, ou as extremidades cianóticas. Uma dilatação pupilar também pode acontecer. E nós temos os sinais que comprovam que o paciente está em parada cardiorrespiratória.
perda súbita de consciência. Tem alguém com o áudio ligado. Deixa eu ver quem que é. Achei. Isso. Era Maria Cristina. Cristiana. Ausência de movimentos respiratórios e ausência de pulso central, né? Só um minutinho aqui que está entrando. Ah, cadê o... Isso, ausência de pulso central. Senhores, olhem bem essa imagem. Essa informação tem que ficar muito bem clara para os senhores. Esses são os sinais de um paciente em parada cardiorrespiratória. Inconsciência, pulso central e ausência de movimentos respiratórios. Então, se o meu paciente está lá mexendo os braços, tentando empurrar a minha mão, então, senhores, cuidado, talvez esse paciente não precise ser reanimado, né? A gente está vendo isso na internet o tempo todo. Pessoas reanimando o paciente que está mexendo, está tirando a mão, está quase pedindo para o cara parar. Então, nós temos que ter cuidado em função disso. Então, esses são os sinais que comprovam a parada cardíaca. Vocês observam que aí não tem avaliação pupilar, aí não tem falando que o paciente é nível de cianose. É muito específico. É perda súbita de consciência, ausência de movimentos respiratórios e ausência de pulso central. Bem, então nós temos aqui, ó, nessa imagem, é o que nós chamamos de cadeia de sobrevivência. É o passo a passo, nosso elo, o que a gente vai fazer. Então, o primeiro elo da cadeia de sobrevivência são duas, são uma dentro do hospital e uma fora do hospital. Vamos, então, atuar aqui na cadeia de sobrevivência pré-hospitalar ou extra-hospitalar, que é a de baixo. Onde, claro, quando eu tenho a certeza, eu tenho o reconhecimento, né? Eu vou, então, pedir ajuda. Por quê? Um paciente em parada cardiorrespiratória é um paciente grave. É a expressão da maior emergência médica. Então, eu não vou assumir sozinho o paciente, não. Eu vou pedir ajuda, então. Vou ligar o 92, vou ligar o 93, aonde eu tiver, o recurso que eu tiver. Mas vou gritar por socorro. Feito isso, acionando o serviço médico de emergência, nós vamos, então, já que o paciente está em PCR, nós vamos iniciar, então, a RCP, que é a reanimação cardiopulmonar, iniciando-se com compressões cardíacas dentro de uma frequência de 100 a 120 batimentos por minuto, permitindo que o tórax volte totalmente e minimizando as interrupções. E, claro, se tiver no local, né, o desfibrilador externo automático, nós utilizaremos de forma mais precoce possível. Considerando que deu tudo certo, o paciente tenha voltado ou o socorro chegou, aí essa equipe, né, do atendimento médico especializado vai fazer o atendimento e vai assumir o caso até então. Com o objetivo de reverter essa PCR e levar esse paciente para uma unidade de terapia intensiva. De forma geral, nosso objetivo, né, de qualquer atendimento que seja feito, é que o paciente receba alta e seja entregue ou devolver o paciente para a família dele, né, da melhor forma possível. Essa é a nossa meta, nosso objetivo final. Então, só iniciando aqui a cadeia de sobrevivência intra-hospitalar,
onde o principal elo é o elo da monitorização, é prever que pode acontecer. Aí onde volta naqueles sinais premonitórios. Os sinais premonitórios que vão dizer se esse paciente tem potencial para evoluir com parada cardiorrespiratória ou não. Então, a monitorização, a verificação de sinais vitais, é a atenção do profissional, é o profissional estar atento, estar observando, estar avaliando o seu paciente a cada ida no quarto, a cada medicamento que é ofertado, a cada higienização que é feita, ele tem que observar que o paciente pode mostrar sinais que pode ser um sinal que pode levar o paciente lá na frente a parar. Então, a gente já vai fazer o quê? Já dá o start numa avaliação mais qualificada, ou se realmente constatar que ele está em parada, sim, o start novamente e já inicia as compressões. Então, esse mnemônico aqui, ó, o CAB, nós chamamos de mnemônicos, são letrinhas, né? Como se fossem passo a passo. O mnemônico CAB é do suporte básico de vida, onde a letra C representa a circulação sistêmica, traduzindo, faça compressão. A letra A corresponde às vias aéreas, né, nosso airway aí, onde vocês precisam lembrar de manter a via aérea do paciente aberta. Que seja manualmente, ou que seja usando algum tipo de dispositivo mecânico, tipo cânulas orofaríngeas ou cânulas nasofaríngeas. Nós vamos treinar isso no dia do curso. E o último, a letra B, de breathing, é a ventilação, é ofertar oxigênio para o paciente. Só que eu tenho alguns problemas a serem encarados. Primeiro, se eu não tenho o recurso material necessário, tipo um BVM, um AMBU, eu vou ter muito mais dificuldade de ofertar oxigênio para o paciente. Já que, de forma geral, não é aconselhável, digo mais, até proscrito, a ventilação boca a boca. Exceto, claro, se o paciente é um parente próximo seu e você tem a segurança ou tem essa situação de cunho pessoal de fazer. Que pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, e aí, de repente, esse procedimento pode ser feito sem nem mais problemas em relação a isso, essa proximidade parental. Mas, fora disso, eu não recomendo que se faça. Então, o local tem que estar seguro, tranquilo para você atuar. Lembre-se de biossegurança, procedimentos precisam de ter paramentação adequada. E o mais importante é a corrida contra o tempo. Tempo é vida, tempo é cérebro. Então, quando eu chego no local onde está o doente, eu vou ver se esse paciente está bem. Eu vou checar se ele me responde. Checar responsividade, né? Lembrando que eu não faço nenhum procedimento no paciente com a barriga para baixo, no decúbito ventral. Então, eu vou girar o paciente. Deixa eu admitir mais um aqui, peraí. Isso. Vou fazer o giro no paciente, eu vou fazer um rolamento no paciente para que ele fique de decúbito dorsal. Aí sim eu vou checar firmemente nos dois ombros dele, né? Batendo firmemente nos ombros e falando com ele. Então, movimento tátil e verbal. Senhor, o senhor está bem? Não tendo nenhum tipo de resposta, já tem aquele primeiro sinal, né? Lembra do sinal comprobatório? Não respondeu, está inconsciente. Então, eu vou gritar por ajuda. O paciente está inconsciente, está grave, então não vou assumir sozinho. Né? Então, essa ajuda pode ser das mais variadas, dependendo do local que você esteja. Né? Chamar ajuda, acionar o serviço médico de emergência. Dentro do hospital, alguns hospitais utilizam códigos, tipo código azul, TRR, time de resposta rápida.
né? Ou chamar o médico, né? O mais popular. Situação onde você está fora do hospital, você pode usar o celular, põe o celular no Viva Voz, liga para o SAMU, ou liga para o Corpo de Bombeiros. Então, tem várias situações que você vai, né, tá acionando, pedindo essa ajuda. E lembrar, claro, sempre de trazer ou pedir o desfibrilador o mais rápido possível. Então, aqui só um adendo, um parênteses na situação de Covid, né? Nós temos a situação de algumas precauções a mais na época da Covid. O nosso próximo passo é checar pulso e respiração simultaneamente até no máximo 10 segundos. O pulso, como eu disse para os senhores, pulso central, né? Então, o pulso de escolha, de preferência, é o pulso carotídeo, na região do pescoço. Então, ao mesmo tempo que eu estou checando o pulso carotídeo, eu estou observando se tem algum tipo de movimento respiratório. Então, não tendo, né? Já vi que ele está inconsciente, não tem pulso central e não está respirando. Então, fechou o diagnóstico de parada cardiorrespiratória, de PCR. Então, nós vamos iniciar a RCP. Paciente numa superfície plana e rígida. Nada de fazer RCP do paciente na cadeira, num colchão macio, num colchão d'água, né? Temos que ter uma superfície plana e rígida. Em alguns carrinhos de emergência, tem uma tábua de massagem que a gente pode utilizar para colocar ali nas costas do paciente, né? Então, lembrando disso, eu vou iniciar a frequência baseada na literatura, que é uma frequência de 100 a 120. Então, as minhas compressões vão ser com base nessa frequência, onde eu vou fazer uma profundidade de tórax de pelo menos 5 centímetros. Antigamente, não tanto tempo assim, falavam-se de 5 a 6 centímetros. Na última atualização, trouxe de pelo menos 5 centímetros. Tirou esses 6. Não deixa um limite máximo, mas não tem numericamente falando 6. É pelo menos 5 centímetros no adulto, 5 no bebê, perdão, 5 na criança e 4 no bebê. Essa é a região anatômica onde a gente vai colocar as mãos. Na região do centro do tórax, na região do mediastino. Eu coloco a região da minha mão, a região hipotenar da mão. E sobreponho a outra mão e vou iniciar as compressões fazendo um ângulo de 90 graus com o tórax do paciente. Isso é importante também. Eu preciso fazer um vetor com ângulo de 90 graus para facilitar as minhas compressões e assim evitar a fadiga do operador. Deu um... Espera aí, deu um probleminha. Então, acompanhando, pessoal? Tranquilo? Sim, só não está Beleza, aparecendo a beleza. imagem. Tá. Vamos lá, as nossas compressões. É importante lembrar que nós temos um débito cardíaco de 20 a 30% do original com as compressões. Então é importante, se eu consigo manter um débito cardíaco de pelo menos 25% para o paciente que não estava tendo nada, isso é muito importante. Eu vou manter uma pressão arterial sistólica de 60 a 80 milímetros de mercúrio. Isso ajuda muito na circulação. Então, minimizar as interrupções é um outro critério. Então, eu tenho que evitar de ficar parando todo o tempo. E se parar, não pode ser demorado, tem que ser pelo menos 10 segundos. E, gente, isso é importante, que na prática a gente vê que as pessoas param por muito tempo de fazer compressão. Ou para checar pulso, ou para fazer algum procedimento tipo intubação, ou para trocar lá o socorrista que está fazendo a compressão, até um entrar, voltar e aquela coisa, demora-se muito tempo. E os estudos mostraram que esse tempo que a gente demora compromete na perfusão coronariana e no débito cardíaco. Então, dificulta mais esse paciente voltar.
Então, resumindo aqui, usar a tábua de massagem, mão no centro do tórax, mão dominante embaixo, afundar o tórax pelo menos 5 centímetros, deixando que o tórax retorne à posição inicial a cada compressão, mantendo uma frequência de 100 a 120 e, claro, trocar quem está na compressão a cada 2 minutos ou 5 ciclos. Aqui só a imagem mostrando, né, o que eu vou fazer manualmente. Minha mão no externo, o externo comprime o coração lá na coluna lombar e eu deixo o tórax voltar. Isso que a gente tem que fazer a cada ciclo que se repete. Aqui são equipamentos que chamam dispositivos Professor, de limiar de impedância, né? Tipo, nós temos vários modelos. Esse que está mostrando na imagem é o Alto Pulse. Existe também o outro pistão chamado Lucas 3. São acessórios que auxiliam, mas eles não excluem as pessoas fazerem as compressões. A gente deixa momentos específicos a utilização desses equipamentos. Tipo, todo mundo está exausto, cansou. Ou quando o local eu não posso ficar naquele local, tenho que deslocar com o doente. Então, para mim não comprometer um critério que é minimizar as interrupções, eu entro com o equipamento, que aí eu vou conseguir deslocar sem parar as compressões. Isso é um ponto importante, porque durante o deslocamento, se você vai fazendo manualmente, você pode ter o risco de ter uma queda, de cair e machucar. Então, a gente usa o equipamento para isso, momento de deslocar com o doente. Professor, tá sem o slide. Tá sem? Isso. Deixa eu dar uma olhadinha, porque para mim tá passando aqui normal. E agora? Ainda não tá apresentando. O que foi que aconteceu? seu vídeo está desligado, professor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas configurações aqui, porque aqui na verdade é compartilhamento de tela, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. Voltou. Agora sim. Apareceu? Voltou. Ah, beleza. Então vamos lá. Então eu estava mostrando para vocês aqui os equipamentos, né? São acessórios, tipo esse aqui é o Alto Pulse. Que é essa faixa, tipo a cinta que faz as compressões. Esse aqui é um outro modelo, o Alto Pulse. Deixa eu ver se ele tem uma imagem aqui para mostrar. E esse aqui é o outro equipamento conhecido como Lucas. A gente usa muito também quando a gente precisa deslocar com o paciente, né? E agora, falando em relação à ventilação, né? A ventilação ela pode ser feita de duas formas, usando máscaras portáteis ou máscaras de bolso, são equipamentos de segurança, equipamentos de primeiros socorros, ou usando o que nós chamamos de BVM, né? Ou bolsa válvula máscara, também conhecido popularmente como AMBU, né? Para isso, nós precisamos ter uma técnica de ventilação, nós vamos treinar no dia do curso, onde eu faço um movimento com as mãos, fazendo um símbolo do C e do E, e com esse C eu faço a vedação da máscara, e com E eu consigo fazer o que a gente chama de head tilt, que é elevação da cabeça, né? Para fazer o quê? Para abrir a via aérea do doente. Então, eu vou fazer uma ventilação a cada segundo, né? De uma ventilação a cada 6 segundos. Quando eu tenho uma via aérea avançada. Quando eu não tenho via aérea avançada, eu faço duas ventilações. Cada ventilação dessas duas, elas têm em torno de 1 segundo de tempo. Tá? Então, nesse contexto, usando o BVM, parte do princípio que vocês estão com outra pessoa auxiliando. Sozinho, eu não uso o AMBU. AMBU tem que ter pelo menos 2 pessoas para estar usando ele. Aí uma faz a compressão e outra faz a ventilação, mantendo a frequência de 30 compressões para cada 2 ventilações, certo? Sozinho é preferível você fazer somente com as mãos, somente compressões.
Aqui são modelos, né, de BVMs, tem vários modelos no mercado, uns melhores, outros não. E essa aqui é a máscara de bolso, conhecida como Pocket, que na época do auge do Covid, ela foi proscrita de usar essa máscara. Aqui a técnica nós chamamos de head tilt, que é elevação da cabeça, e também aqui associado ao chin lift, que é a elevação do queixo. E quando nós temos uma suspeita de trauma na coluna cervical, nós não podemos levantar a cabeça do paciente, não posso fazer o head tilt, não posso fazer o chin lift. Então, nós fazemos a outra manobra, que é elevação da mandíbula, conhecida como jaw thrust, né? Então, eu consigo fazer o quê? Eu consigo abrir a via aérea do paciente, consigo abrir o caminho por onde o ar entra e sai, sem mexer com o pescoço do paciente. Então, novamente, aqui mostrando a imagem, né, de fazendo a ventilação. Quando eu ventilo, eu vou observar se o tórax está expandindo. Aqui vocês podem observar uma via aérea fechada, a língua retrai, obstruindo a passagem de ar. E do outro lado, a via aérea aberta pela técnica de chin lift, elevação do queixo. Aqui já mostrando a técnica de jaw thrust, é a elevação da mandíbula. A técnica utilizando 2 socorristas é mais eficaz. Nós chamamos de ventilação a 4 mãos. Aqui o uso de uma cânula orofaríngea, tipo Guedel. Aqui a posição da cânula no doente. Nós vamos treinar isso no dia do curso, tá? E aqui são os ritmos, né, de parada cardíaca. O paciente está em PCR, mas se eu tiver condições de colocar um monitor cardíaco, eu vou conseguir ver na tela um desses 4 ritmos de parada. O que é importante a gente lembrar? Que somente 2 desses 4, o choque vai ser indicado, que é na fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Esses 2 eu vou usar o desfibrilador. Já na assistolia e na AESP, ó, atividade elétrica, assistolia. Então, em AESP e na assistolia, eu não uso o desfibrilador, não é indicado choque. Isso é importante lembrar. Porém, no suporte básico, como eu faço uso do DEA, do desfibrilador externo automático, ele é programado para reconhecer somente a fibrilação ventricular e ataque cardioventricular sem pulso. Então, ele só vai chocar se ele encontrar uma das duas. Se ele não encontrar nenhuma delas, ele não dará choque. Isso é até uma segurança para a gente não chocar quem não precisa. Então, é interessante lembrar e saber disso. Aqui, modelos de ideia, né? Um azulzinho. E o embaixo dele, esse amarelo, é um desfibrilador manual. Então, o desfibrilador externo automático, o azul, e o de baixo, um desfibrilador manual. Diferenças básicas. O DEA, como eu já acabei de dizer, ele só vai chocar quem precisa. Só quem estiver apresentando arritmia chocável. FV, fibrilação ventricular, ou taquicardia ventricular sem pulso. Já o manual, ele depende de quem está operando o equipamento. Porque ele vai colocar as pás e vai aparecer nessa tela, essa telinha, parece uma televisãozinha, o ritmo. Uma daquelas imagens que eu mostrei anteriormente. Aí a pessoa que está operando tem que fazer o reconhecimento e decidir chocar ou não chocar, certo? Então, no caso de enfermeiros e médicos, né? Os médicos já é bastante tempo e os enfermeiros, com base na resolução do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, resolução 704 de 2022,
autoriza o enfermeiro a usar o desfibrilador manual, que não era possível até então. Aqui só uma observação, aqui em Goiânia, por exemplo, existe uma lei municipal, Lei 8.338 de 2005, que fala que nos locais de concentração ou circulação média diária de 800 pessoas, é obrigatório ter o DEA, né, para ser usado em caso de necessidade. Então, a lei municipal fala sobre o uso do DEA. Então, aqui a colocação das pás, né? O equipamento ele vai fazer uma desfibrilação, né? Vocês vão ver a imagem aí do lado, o ritmo aparentemente normal no início. Vamos ver aqui, deu uma travada, vamos ver se vai voltar. Arritmia cardíaca. Mas está. Aqui mostra novamente um coração que está fibrilando. Lembrando que o DEA ele é bivolt, um choque de ida e volta, choque de 200 joules, ida e 200 joules volta, para que o coração retome o ritmo, né, organizado, que gere débito cardíaco. Tá? Então é importante sempre quando a gente for usar o equipamento, né, manter as pás posicionadas conforme a imagem, manter as pessoas afastadas e liberar o choque com segurança. Cuidados especiais. Não pode fazer na água, claro. O paciente pode ter marca-passo. O paciente pode ter pelo no tórax, que pode dificultar a adesão das pás, então a gente vai ter que ter cuidado em relação a isso. Se tiver algum adesivo transdérmico, vou tirar o adesivo. Se tiver na água, tira o paciente da água. Se tiver pelo, se eu tiver condições de fazer uma tricotomia, faça. Se tiver marca-passo, colocar logo abaixo do marca-passo. Nunca em cima do marca-passo. Então, novamente, 2 ritmos choca e 2 ritmos não choca. Esse é um desfibrilador manual, né? Com base na resolução 704, o enfermeiro pode manipular esse equipamento. Nós temos 2 modelos básicos, um monofásico de 360 joules e um bifásico de 200 joules. O monofásico, choque só de ida, e o bifásico, choque de ida e volta. Então, a desfibrilação, né? Deixa eu ver se esse aqui é um vídeo. Não está girando, não. Esse vídeo aqui não rodou, não. Tá, beleza, pessoal. Então, aqui, só para a gente finalizar, meu tempo já está acabando novamente, tá? Passa aqui um pouquinho mais rápido.
A aula está sendo gravada, tá? Depois, quando eu conseguir finalizar, eu coloco no grupo lá para vocês verem, tá? Ah, mas acho que caiu, né? Pera aí, meu povo. Pra mim não caiu, não. Não? Não, tá tudo certo. Para mim aqui Parou a parou. apresentação agora. Para mim parou aqui, pera aí. Para mim deu alguma coisa aqui que eu não consigo passar a aula.